A questão da revolução na vida doméstica tem somente a ver com o tema do habitar, do ponto de vista da casa. O homem começou por habitar cavernas, morar na caverna, de alguma maneira, onde se recolhia e se protegia, de facto, das intempéries. Aí o fogo era predominante, já tínhamos o tema da presença do fogo, onde ele, de alguma maneira, se protegia do que se passava no exterior, mas também se protegia do frio e das intempéries. A passagem depois para um sentido mais nómade e recoletor fez com que aparecesse a tenda e a própria casa feita com os materiais que recolhia, a própria cabana, antes até da tenda, enquanto nómada também. A casa aparece com uma ideia mais sedentária, já no tempo do Neolítico, e de repente há a necessidade de se fixar, porque as culturas tinham que ser, de alguma maneira, feitas, tinham que ser semeadas e tinham que se esperar o tempo da cultura. Então a casa aparece com esse sentido mais de doméstico, quase o domus, não é? A casa como um sentido de domínio, onde há um senhor da casa, e que tem a ver com essa ideia, de facto, de alguém que exerce uma presença e que estrutura até o próprio espaço da casa. A casa, de facto, é o espaço do fogo, é de alguma maneira o lar também. O oikos, do ponto de vista de grego, que organiza não só o núcleo familiar, mas também todo um conjunto de relações que existe à volta, e tem um sentido muito bonito da casa desde o início. Ou seja, a casa, ou o espaço de abrigo para o homem, teve sempre essa dimensão de abrigo das imagens. E é nisso que interessa, se calhar, onde se passam, de facto, as maiores revoluções. Desde as primeiras imagens feitas com as próprias mãos, fascinado pelo pôr do sol ou pelo barro que aparecia e que dava aquela cor cromática aos espaços, até à sua presença física através das divindades, ou seja, as mitologias. A casa era carregada de símbolos. Tinha protetores, tinha a deusa da lareira, a Héstia, tinha penantes, ou seja, tinha uma série de deusas mitológicas que protegiam Deméter, ou seja, do ponto de vista das colheitas. Havia uma série de figuras que faziam parte daquela casa. E essa ideia de ter imagens que nos protegiam o habitar era fundamental. E de alguma maneira também era encerrada na figura da mulher. A mulher, de facto, era a grande caverna, era o útero, é o forno, onde de alguma maneira todos nós habitamos. Essa ideia do calor também, onde o ser humano é concebido. A casa também tinha essa dimensão de ser. A revolução na vida doméstica teve, assim, a sua maior mudança no século passado, século XX, e em Portugal, particularmente após o 25 de Abril. É impossível falarmos de uma revolução na vida doméstica sem falar daquele que é o papel da mulher e daquelas que foram as profundas mudanças que a mulher sofreu dentro da sua casa e da sua família. Primeiramente, começou por haver uma emancipação da mulher, quando ela começou a trabalhar, especialmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde os homens tiveram de ocupar outras funções mais militares. As mulheres foram obrigadas a ocupar os seus cargos, porque o mundo não podia parar. E então as mulheres tiveram de criar as suas próprias carreiras e profissões e deixaram de se focar unicamente naquilo que era a sua vida doméstica e nas responsabilidades que tinham em casa, a cuidar dos seus filhos ou das tarefas. E então o papel da mulher ganha uma nova dimensão. Ou seja, e essa relação com a mulher, não só do ponto de vista do corpo feminino, tem uma dimensão muito engraçada, porque a determinada altura os objetos que começaram a aparecer, no caso da cerâmica, a própria argila misturada, eram formas femininas, eram seios, era a própria barriga, os próprios primeiros formas tinham a dimensão de um ventre, ou seja, toda essa dimensão quase de personificação do espaço através da presença do corpo. O corpo, de facto, era uma casa, e essa ideia de casa e corpo esteve sempre presente. Daí esse albergue das imagens também que eram fundamentais e as imagens da afetividade. Também a questão do divórcio veio alterar esta dinâmica familiar, porque passou a poder haver esta libertação, porque antigamente as mulheres e alguns homens também estavam presos àquilo que era a relação e mesmo que não funcionasse não conseguiam fugir. E acabavam por prejudicar depois a dinâmica também com os seus filhos em termos de saúde mental ou mesmo saúde física, porque depois também gerava a violência doméstica e todas essas variantes.
Mas a casa também tem outra dimensão que é fundamental, que é o sítio onde aparecem as palavras. Nós não temos noção disso. É o sítio onde se começa a conversar. Habitar, antes de tudo, significa conversar com alguém, estar à mesa com alguém. E a casa é o lugar por excelência da linguagem. E aí começa a tentativa de comunicação. Alguém cria as palavras através da sonoridade inicialmente e essas palavras saem para a rua, para os outros grupos, para as outras famílias. São partilhadas entre famílias. A linguagem era, de facto, o centro da casa também e essa linguagem, enquanto criadora de imagens, que se tinham que nomear. Ou seja, mais uma vez estamos a falar de símbolos. A revolução, no fundo, no espaço da casa ao longo do tempo, muitas vezes tem a ver com os objetos que nós transportamos e com as imagens que nós criamos para conseguir coabitar e viver com os outros nesse espaço. E a partir da linguagem, todas as relações amorosas começam com a linguagem, com a criação de ficções no próprio espaço. E o que aconteceu a determinada altura foi que nós invadimos as nossas casas com esses objetos e esses objetos eram recolhidos muitas vezes, tinham uma função inicialmente, como é óbvio, tinham uma função de aparato que também serviu para mostrar algum prestígio social, mas a determinada altura também tinham outra função. Eram simplesmente objetos que muitas vezes podiam ser colecionados, podiam ser fragmentos. Os colecionadores aparecem em casa. E a coleção, de facto, é um objeto que já perdeu o seu sentido, que não tem esse sentido, mas que ao mesmo tempo é uma ideia. E uma ideia que é um objeto que nos encontra a nós somos nós que encontramos, desprovemos-lo de sentido e transformamos depois, projetamos nele memórias, uma série de outras imagens também. Um objeto é alguém que dialoga connosco, porque tem em si encerradas uma série de imagens. Esta relação com os objetos, e esta relação quase muitas vezes fetichista com os objetos, está de facto na história também do habitar. E isto está sempre presente nas relações sociais que muitas vezes nós estabelecemos. O ter esses objetos todos, ou ter objetos que têm proveniências muitas vezes distintas, também nos dá prestígio social e permite fazer com que a casa seja um espaço de encontro onde as pessoas, mais uma vez, mostram a sua própria casa e têm essa relação com os espaços. Também o surgimento, por exemplo, de eletrodomésticos foi outro fator que veio mudar a vida doméstica, porque antes as mulheres estavam sempre obrigadas a cumprir as tarefas da casa e pronto, a cuidar de tudo, e com os eletrodomésticos essas tarefas passaram a ser mais facilitadas. Por exemplo, hoje em dia nós temos uma máquina de lavar a louça, temos uma bimby para fazer comida, que veio retirar um bocado dessa responsabilidade, principalmente às mulheres. Obviamente também há homens que fazem estas tarefas, mas principalmente às mulheres veio libertar-lhes espaço e tempo para que elas pudessem focar noutras coisas importantes das suas vidas, como por exemplo a sua carreira. Acho que a grande revolução no espaço da casa é nós voltarmos outra vez ao corpo próprio, ao auto-eu, neste caso, que é ao autocorpo, e com esse corpo próprio ver qual é a forma de nos ligarmos outra vez uns aos outros. Ainda existe muita ideia de que, não só de que o homem é superior e tem o resto dos filhos e a mulher subordinados a ele, mas também de que a mulher também tem essa responsabilidade de cuidar de tudo. Tem de haver uma divisão mais igualitária dessas tarefas